paz do Senhor Jesus, meus queridos amados, meus irmãos. Estamos aqui novamente para mais um vídeo, para mais um estudo. Queridos, o estudo de hoje que eu vou estar trazendo é um estudo motivacional. É para poder te motivar, para poder te incentivar, te alegrar a tua vida. E o tema do estudo de hoje é um pouco interessante. Tem por título Escrevendo uma Nova História. Vamos para o estudo? Vamos nessa. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Jeremias 33:15. Introdução. Jesus veio ao mundo para ser um renovo em nossas vidas. Somente em Cristo podemos nos tornar nova criatura. Quando você pensa que fez tudo errado, saiba que Jesus é o único que pode executar a justiça, ou seja, fazer o que é certo. Se tudo que você escreveu em sua história está errado, saiba que Jesus é o autor da vida, autor da salvação e também o autor da fé. Então deixe Jesus ser o autor de sua história. Gostaria de renovar sua vida? Vamos aprender como Jesus nos traz este renovo para escrevermos uma nova história. Primeiro, apagando o passado. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A primeira coisa que precisamos para reescrever nossa história é apagar o passado. Contudo, isso é algo impossível para nós humanos. Somente Deus pode fazer isso. A boa notícia é que o Senhor faz, pois promete que tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando Jesus perdoa nossos pecados, literalmente apaga o registro de nossa dívida. Quando olhamos para a nossa história, muitas vezes vemos que as coisas travam em nossos erros e tropeços da vida. Mas assim como a história da humanidade está dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo, também a nossa história de vida se divide entre antes e depois de encontrarmos Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, mostrando que do céu até a terra Deus quer rasgar a velha história para reiniciar um novo tempo de uma nova vida com Deus. Somente Deus sabe o futuro, então não há ninguém melhor para consultarmos do que o Senhor da história. Deus pode apagar o seu passado. É isso aí, meus queridos. A primeira característica para reescrever uma nova história é apagando o passado. Mas como assim, presbítero? Como assim, irmão? Vou poder apagar o passado? Embora tem muitas pessoas que ainda vivem remoendo o passado, ou tem muitas pessoas que acabam vivendo uma vida de tristeza em relação ao passado, porque tem pessoas que viveu no passado uma frustração, viveu uma vida de lutas, uma vida a qual não gosta de lembrar, mas o passado, querendo ou não, tem passados ainda na vida da gente que são trazidos para o futuro, que ainda aparecem na vida da gente, e muitas das vezes nós paramos e ficamos lembrando e não queremos viver essa vida, nos arrependemos do passado, e o passado sempre vem à tona, e é aquele passado escuro, negro, obscuro, que nós acabamos vivendo errado, e acaba, querendo ou não, fazendo parte do presente também. E por nossas forças nós não conseguiremos apagar este passado. Tem muitos ainda que não conseguem esquecer esse passado. E eu quero dizer para você,
Isso é normal do ser humano. O ser humano em si não tem forças para apagar o passado, dependendo do passado que você escreveu. Não tem forças. Muitos ainda passam uma borracha, tentam esquecer o passado, mas não tem como apagar o passado. Então, queridos, não fique triste não, porque só Jesus pode fazer isso. Só que para que Ele venha apagar o passado, é como se nós vivêssemos a nossa história. Quando nós deixamos que o próprio Jesus venha escrever essa nova história, Ele apaga aquele passado. Ele consegue fazer com que aquele passado seja esquecido. E realmente ele é esquecido na vida da gente. Nós nem lembramos mais daquele passado, porque a partir daquele momento é a história dele que nós iremos viver. Porque quando nós vivemos a história da nossa maneira, do nosso jeito, certamente nós vamos errar ainda, porque aquele passado foi escrito por nós mesmos. E quando nós continuamos a viver da maneira que nós queremos, nós sempre vamos relembrar daquele passado. Mas quando nós damos lugar para que Jesus venha reescrever uma nova história e falamos: Senhor, eis-me aqui, escreve a minha história daqui por diante, eu quero viver a tua história, viver o teu querer, o teu chamado, e eu vou viver uma nova história para a minha vida, debaixo do querer de Deus. E aí ele começa a escrever uma nova história. Jesus apaga aquele passado e nós conseguimos viver em paz, porque é uma nova história escrita pelas mãos de Deus. Então nós não lembramos mais daquele passado, queridos. Então a primeira característica é apagando o passado. Só que para apagar o passado nós temos que deixar que Jesus venha escrever uma nova história. Só assim que nós conseguiremos apagar o passado. Deixa que Ele escreva uma nova história na tua vida. Não deixe que o passado continue ainda te fazendo infeliz, remoendo o teu presente. Deixa que Ele apague, que Ele venha escrever uma nova história de alegria na tua vida e venha corrigir a tudo aquilo que você cometeu errado no passado. Ele venha escrever uma nova história para que você, de agora em diante, acerte nas suas atitudes. Amém? Vamos dar continuidade. Segunda característica: reescrevendo o futuro. Provérbios 23, versículo 18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. O segundo passo para reescrever uma nova história em nossas vidas é começar a escrever o futuro. O que fazemos hoje determina o nosso amanhã. Por isso o futuro começa agora. Se você crê que Jesus apaga os seus pecados e te dá uma nova chance, então você está como um caderno limpo, sem páginas escritas e pronto para ser preenchido como uma linda história. O Senhor promete que abrirá os caminhos para seus sonhos, pois Jesus é o caminho, a direção, a vida e a verdade que precisamos para continuar. Deus também declara que há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Por isso, podemos continuar e sonhar que o amanhã será muito melhor. O seu futuro está nas mãos de Deus. E é isso aí, meus queridos. A segunda característica é reescrevendo o futuro. Nós temos que apagar o passado e começar a reescrever o futuro. Só que para reescrever o futuro, é como se nós, como foi falado, é como se nós fôssemos um caderno em branco. Quando nós decidimos apagar o passado, entregamos o nosso passado nas mãos de Jesus e queremos que Ele venha reescrever uma nova história, que Ele possa apagar o nosso passado, ali nós nos tornamos um caderno em branco. E tudo que nós fazemos hoje determina o nosso futuro amanhã. Tudo que nós plantamos hoje, nós iremos colher amanhã. Lembra que eu disse? Jesus, Ele escreve uma nova história dali em diante. Aí nós começamos a viver a história que Jesus escreveu. Quando nós plantamos da nossa parte, nós começamos a viver da nossa maneira, do jeito que nós queremos, nós mesmos estamos vivendo, com a nossa caminhada, com o nosso agir. Nós certamente, muitas das vezes, nós plantamos errado, ou nos enganamos e vamos colher frutos errados no dia de amanhã. Mas quando Jesus ele escreve uma nova história, Ele tem o melhor para você. Ele é perfeito no que Ele faz. Então quando nós procuramos viver a história que Ele escreve, nós certamente vamos plantar o que Ele está colocando nas nossas vidas, nos nossos corações, nos direcionando para que nós viemos a plantar hoje, viver o hoje. Certamente o que nós iremos colher amanhã é um fruto bom,
colher realizações boas nas nossas vidas, e certamente nós não vamos mais estar errando. Não que não erre, querido, o ser humano ele está sujeito a errar, mas certamente não vamos errar tanto como nós erramos com as nossas próprias atitudes, porque o homem, quando ele segue o coração, a própria palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, e ele engana, e quando nós seguimos o nosso coração, nós acabamos nos enganando, e que acabamos, como se dizem, quebrando a cara futuramente. Então, que nós possamos deixar que Ele venha escrever essa nova história, Ele venha reescrever o futuro. E para que Ele venha reescrever o futuro, nós temos que viver a nova história, deixar as páginas em branco, para que Ele venha reescrever essa história, e futuramente nós iremos viver uma vida de alegria, uma vida de realizações da parte de Deus. Amém, queridos? Este foi o estudo motivacional. Espero que vocês tenham gostado do estudo. E eu quero desejar a todos a santa paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz. Amém?